eu tô vendo muitas dúvidas genéricas sobre o Titanic, sobre o naufrágio e tudo Sim, mais. vamos lá, então vamos responder. Se o coração do Vamos oceano lá. existiu? Não, nunca existiu, gente. Não. Não Calma existiu. aí, é o momento João Kleber. Não é bem isso. O coração do oceano nunca existiu, mas existiu uma possível inspiração do coração do oceano, que era o colar do Billy, que um passageiro de segunda classe chamado Harry Morley deu para sua amante, a Kate Phillips. Ele era, era um diamante azul rodeado de diamantes. Ele é bem pequenininho, ele é muito menor do que o coração do oceano, e que, como esse passageiro que estava ali com a sua amante proibida, e que inclusive morreu no naufrágio, como o Jack morreu, eles acham que pode ter a ver com o coração do oceano, mas nunca teve uma confirmação oficial. Mas se não tiver Mas não relação derivado do nenhuma, diamante mais caro do mundo, nada uma disso. coincidência muito grande que havia um colar de diamantes no Titanic, que diferente do coração do oceano, ele existe até hoje, porque a Kate Phillips saiu do navio, ela sobreviveu com o coração do oceano, com o polar, O colar. com ela. Então ele existe até hoje e está em posse dos descendentes da Kate, no caso. E o Jack e Rose também são personagens fictícios. Eu assisti em 2012 o relançamento do Titanic com o James Cameron em pessoa abrindo a sessão. Foi por uma sorte, assim, eu não sabia. Enfim, longa história que fica pra próxima, mas eu acabei assistindo o Titanic com o James Cameron explicando como ele fez o filme. E ele fala que ele pegou aquela pintura linda do naufrágio, que é aquela coisa imponente, iluminada, afundando, do Ken Marshall. Para quem não sabe, o Ken Marshall é que fazia aquelas pinturas, as mais famosas do naufrágio, e ele foi consultor do filme e na parte Tem um estética, livro na aí parte atrás de histórica você também. dele. Exato. Atrás de você, ó. Todo ilustrado. Ele pegou esse desenho mais bonito, chegou para os executivos da Fox Films e falou: vai ser a história de Romeu e Julieta nessa tragédia. Então, Ele pegou o Jack e Titanic Rose. Illustrated History, que é o livro Exato, do Da Vinci do Ken Marshall. E é Romeu e Julieta, um se matando por causa do amor incrível, enfim, pelo outro. Esses personagens são fictícios. E o James Cameron cometeu o erro de colocar coisas fictícias em personagens reais. Ele, inclusive, foi processado pela família do Murdoch, que aparece recebendo suborno, se matando. Tudo isso é mentira. Ele inventou não existe prova, né? Não existe prova na realidade. Quanto ao suicídio do oficial, ninguém nunca conseguiu provar quem foi que se matou. Mas tem tantos relatos falando que o oficial se matou que eu tendo a acreditar que isso aconteceu. Só a gente não sabe a identidade desse oficial. Se foi o Murdoch, se foi o Wilde, se foi o próprio Dr. Smith. Eu tendo a acreditar que o oficial que se matou foi o Wilde, porque eu também não existe nenhum relato dele nos últimos minutos do naufrágio, inclusive, enquanto o Murdoch ele foi visto pelo Lightoller, outro oficial, sendo engolido pelas ondas quando ele tentava libertar o último bote. Então, e o Wilde desaparece. Onde estava o Wilde nos últimos minutos? Ninguém sabe. A minha opinião é que ele pode ter se matado sim, com base nos relatos. Ele se inspirou em uma série de coisas, fatos reais, um colar que parecia o diamante mais caro do mundo, que está com a Inglaterra, né? Que está na coroa da Inglaterra. Ele pegou inspirações de uma série de coisas e criou uma história fictícia misturada com fatos reais. E por isso que até hoje tanta gente confunde a história real com os fatos fictícios do filme. Né? O André Paz fez uma pergunta interessante aqui, ó. Me tire uma dúvida. O Jack e a Rose realmente existiram ou foram inspirados em algum tripulante do Titanic? Eu vi algo sobre, mas não sei se é verídico. Na verdade, André, essa confusão existe porque existiu um tripulante do Titanic que morreu a bordo, que chamava Joseph Dawson. O corpo dele, inclusive, foi recuperado e ele foi Tem Halifax, né? Isso. Só que eles não colocavam o primeiro nome completo, por causa da lápide ser pequena. Eles colocavam só a primeira, a inicial do nome. Então ele tá lá como J. Dawson. Aí todo mundo pensa, é o Jack Dawson. Na verdade, foi só uma coincidência. O James Cameron até falou que ele nunca tinha ouvido falar desse tripulante. Então foi uma coincidência. O personagem dele se chama Jack Dawson.
Mas o que existiu foi apenas esse tripulante, nunca existiu Jack, nunca existiu Rose. A Rose velha é inspirada mulher. numa mulher humanista, famosa também, que eu não vou lembrar o nome. Então, ele pegou uma série de inspirações reais para criar uma ficção. Eu acho que você inspira, quando você é um roteirista, você se inspira nos seus personagens e pessoas que você conheceu, né? Então, é lógico que pode tirar alguns aspectos do Jack e da Rose de pessoas que realmente existiram, mas essas pessoas estavam no Titanic? Não, não estavam. Quem estava no Joseph Dawson, que era um tripulante, infelizmente morreu. Vamos ver mais uma pergunta aqui, ó. Neto Viana fez uma pergunta. E no filme eles fizeram muito semelhante ao real, teve muitas cenas que divergem. Muitas cenas que divergem. Eu considero o Titanic um filme ficcional. Você não pode basear em realidade ali, né? Sim, tem vários diálogos em pessoas históricas que não são verídicos. Né? É vistoso. Assim, o Titanic ele é um filme vistoso. Ele é real pela forma como ele apresenta, no sentido assim, você vê um navio de verdade ali, tipo, você vê a reconstrução do cenário, é o Titanic. Mas muitos detalhes, né, naturalmente... Ele tem o seu mérito como cineasta, porque ele fala assim, como é que você conta a história que todo mundo já sabe o final? Aí ele falou, a primeira metade do filme é como se fosse uma propaganda. Ele faz uma propaganda para mostrar, para fazer as pessoas esquecerem que ele afundou. Para ver o quanto era magnífico, o quanto era um status você estar ali naquele navio. Por que que o Titanic entrou pra história se ele não é uma arma frágil? Ele é uma arma frágil de tempos de paz, né? Sem ser naufrágios por guerra. Mas essa época da Belle Époque era plena confiança na tecnologia, no homem. Nós vamos superar a natureza com a nossa tecnologia, a nossa força. E o Titanic foi um grande baque. Você tinha os figurões da Inglaterra, que domavam o mundo, né? Morrendo por excesso de confiança na tecnologia. Hoje, né? A mesma coisa. Exato. Figurões, confiaram na tecnologia, negligenciaram a segurança.